Vale a pena, né? Olá, começa agora o programa Em Discussão Especial. Hoje vamos falar da saúde do homem. Eu recebo aqui nos estúdios da TV Alesp o médico urologista Dr. Flávio Izuca. Tudo bem? Seja bem-vindo à TV Alesp. Obrigado, Guga. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar sobre um tema tão importante. Exatamente, um tema importante, doutor, e de forma bem didática, me explica o que é a andropausa. Andropausa é um evento que acontece na maioria, mas não na totalidade dos homens, que tem um paralelo, seria o equivalente à menopausa da mulher, né? A andropausa, diferente da menopausa, não tem uma data exata para acontecer. Tanto que a Sociedade Brasileira de Urologia prefere um outro termo, né? Que é o DAEM. DAEM. Tá. É a sigla de distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Justamente porque esse termo andropausa cria uma certa confusão. Quando a gente compara a menopausa com a andropausa, a menopausa nas mulheres ela é de início abrupto, a mulher para de menstruar. E ela entra na menopausa, é um evento que acontece em todas as mulheres. Já a andropausa é um evento que acomete a maioria dos homens. Mas não todos, é isso? Não todos. E assim, é gradual. Então, não se tem um evento tão claro como a parada da menstruação na mulher. Não existe nada que diga, eu entrei na andropausa mês passado, né? Então, a gente sabe que é um evento que acomete a maioria dos homens e é marcado por uma série de manifestações que a gente pode conversar. E nem sempre o homem sabe exatamente o que é andropausa. Doutor, em primeiro lugar, que idade começa o homem a passar por esse processo de andropausa? Qual a idade normal que acontece? E a gente começa a observar depois dos 50 anos de idade, né? Depois dos 50. O que se sabe é que todos os homens têm um declínio do níveis de testosterona ao longo da idade que começa ao redor dos 40 anos de idade. Estima-se que essa redução é ao redor de 1% ao ano, tá? Então, lá para os 60 anos de idade, ele vai ter 20% a menos do que ele tinha com os 40 anos de idade. Então, depois dos 50 anos de idade, algumas pessoas passam a ter determinados sintomas, né? Geralmente, o que mais incomoda é aquele relacionado a um desempenho sexual menor, perda da libido, uma diminuição da ereção. Quer dizer, esse geralmente é o primeiro sinal, né? É um dos que mais incomoda o homem, né? Mas claro, a gente sabe que é algo muito mais abrangente. Então vai desde uma alteração do humor, uma tendência à depressão, uma falta de energia, uma falta de disposição para o dia a dia, uma perda de massa muscular. Então é um quadro bem mais abrangente que pode afetar quase todos os órgãos do corpo. Existem casos precoces, por exemplo, homens jovens que apresentam Existe, sim. Esse quadro? Sim, porque a andropausa ela é um evento que pode ser acelerado quando a pessoa, por exemplo, a gente vê isso muito atualmente, a pessoa, por exemplo, usa anabolizantes, bombas, né? Isso pode provocar uma atrofia testicular e que vai fazer com que o aparecimento da andropausa seja mais precoce. Doutor, né? E começa realmente o que acende a sirene para os homens é quando o desempenho sexual ele cai, é isso? Geralmente são esses casos? Geralmente o paciente procura o urologista Quais outros sintomas mais significativos? É perda de massa muscular, diminuição da memória, perda da rapidez de pensamento, uma alteração do humor, onde ele fica mais introspectivo, com menos vontade de sair de casa, falta de disposição, né? E tem uma série de outras manifestações assim, desse Doutor, tipo. E quais os tratamentos, quais as formas de prevenção dessa doença? Bem, existem tratamentos que devem ser seguidos com orientação de especialista, que seria, no caso, a introdução de uma reposição hormonal, que hoje, pela Sociedade Brasileira de Urologia, só deve ser feita mediante a comprovação de que a testosterona no sangue está baixa, de preferência com mais de uma medida, tá? Mas não é só isso. A prática de uma atividade física regular, uma alimentação balanceada, tudo isso e um approach também multidisciplinar pode ajudar.
Tá certo. Então, quem sente uma alteração no corpo deve procurar primeiro que especialidade? Urologista mesmo? Com certeza, o urologista. O urologista é o profissional mais indicado, porque ele vai entender melhor a dinâmica e como funciona. E é muito importante que o paciente saiba que não é todo paciente que pode fazer a reposição hormonal. Existem sérias contraindicações para determinados pacientes. Quais seriam essas contraindicações, doutor? É uma excelente pergunta. Paciente que teve um problema cardíaco recente, como um infarto, paciente que tem histórico de câncer de próstata, um alto risco de câncer de próstata hereditário, um paciente que ronca muito, paciente que tem histórico na família de derrames, uma situação de alta viscosidade, o sangue muito espesso, teve trombose venosa recente, paciente que tem histórico de câncer de mama, né? Existe também o câncer de mama masculino. Então, existem várias situações onde a reposição hormonal masculina ela não está indicada e está contraindicada. Agora, doutor, outro tema, né, que acomete muito os homens a partir dos 40 anos é a disfunção erétil. Sim. Como funciona? Realmente é só a partir da idade avançada ou temos casos de homens jovens que sofrem também com... Disfunção erétil é sempre um tema que é um dos principais temas que a gente é chamado para conversar, e a disfunção erétil, diferente do que você imagina, ela acomete um indivíduo pode ser desde um adolescente, tá? Porque ele tem várias causas. E a gente costuma dividir em causas psicológicas e físicas, orgânicas, né? Para causas orgânicas, a idade avançada tem uma relação. E no caso, são duas doenças que são responsáveis por 90% das causas orgânicas de disfunção erétil, que é a impotência. Pressão alta e diabetes, especialmente se essas doenças não estiverem adequadamente controladas. Agora, quando você pega um indivíduo jovem que não tem pressão alta nem diabetes, geralmente tem a ver com uma causa psicológica. Certo, doutor, mas e o que temos de medicação hoje para tratamento da disfunção erétil? São remédios eficazes? Muitos homens ficam com medo de tomar, pensando nos efeitos colaterais. O que o senhor pode dizer sobre isso? Olha, houve uma revolução na urologia no momento que entrou no mercado o Viagra. Sim. Hoje nós temos não só o Viagra, nós temos vários princípios ativos similares ao Viagra, né? Pelo menos meia dúzia de produtos que agem de uma forma muito parecida. São medicamentos que nós consideramos, nós chamamos de medicamentos orais para disfunção erétil. E essa medicação hoje criou uma revolução, uma revolução na forma de abordar o paciente com disfunção erétil. Antigamente era muito comum o urologista pedir uma bateria de exames muito sofisticada para tentar chegar à causa da disfunção erétil, para depois iniciar um tratamento. Hoje é muito comum que o urologista não peça nenhum exame, já começa um tratamento com medicação oral e só vai investigar quando a ocorrência da melhora não é observada com o tratamento oral, que é uma parcela muito pequena dos pacientes. Como a droga, a sildenafila, a tadalafila, essas medicações orais são extremamente eficientes para aproximadamente 90% dos pacientes. Então, a gente acaba investigando apenas os casos onde o tratamento oral não é eficaz. Agora, doutor, quando o tratamento oral não é eficaz, quais as providências que vocês tomam como médico? Bem, quando o tratamento oral não é eficaz, nós normalmente somos obrigados a investigar a fundo a causa, né? Os próximos passos são tratamentos com injeção, né? Existem medicamentos que você pode injetar através de seringas com agulhas bem finas, como aquela de insulina, né? Onde o paciente injeta a medicação dentro do pênis, tá? Isso toda vez que ele pretende ter uma relação sexual. Isso é um tratamento que se reserva aos pacientes que não respondem aos medicamentos orais. Existem também pacientes que se beneficiam de outras abordagens, mas quando a terapia de injeção já não responde, é porque existe um dano ao aparelho erétil severo e aí a única opção é a colocação da prótese peniana, né? Certo.
Agora, doutor, outra questão que os homens aí, a partir de certa idade, enfrentam e têm que solucionar é a obesidade, né? Que a obesidade ela causa muitos outros males, né? Sim. Por consequência. Por que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem dificuldade para emagrecer? Ah, tá. Uma ótima pergunta, né? A gente sabe hoje que existe uma doença que tem caráter de epidemia. Que é a síndrome metabólica, Exatamente, é isso? a síndrome metabólica. É uma doença que é uma doença recente, que eu diria é talvez um dos maiores males do século XXI, né? Ela antecede várias doenças, né? É a doença que abre as portas para você ter diabetes, pressão alta, derrame, infarto, colesterol alto, gordura no fígado. Na verdade, ela afeta a saúde do homem e encurta a vida do homem de uma forma muito impactante. Ela é multifatorial, ainda tem muita coisa para ser investigada e descoberta com relação à síndrome metabólica, mas o que a gente sabe é que o acúmulo da gordura, principalmente na região da barriga, ela é extremamente danosa, porque o conceito antigo é que a gordura que a gente armazenava na barriga era apenas um depósito de energia, um estoque de reserva de energia, né? Só que a gente sabe que essa gordura não é isso apenas. Ela é um órgão endócrino e que tem um efeito muito danoso para o nosso corpo. Basicamente dois. Primeiro, ele destrói a nossa testosterona. Então, o indivíduo geralmente acima do peso, com muita gordura na barriga, vamos pensar no estereótipo daquele que é o cervejeiro, que gosta de barriga de chope, né? Barriga de chope. Ele vai ter, via de regra, se você dosar a testosterona no sangue, uma tendência a ter uma testosterona bem baixa, bem próximo do limite inferior. Por quê? Essa gordura da barriga metaboliza e destrói a testosterona. Isso vai impactar o quê? Um menor libido, um menor interesse por sexo, um desempenho sexual geralmente pior. E o mais danoso para a saúde é que essa gordura provoca uma inflamação crônica no nosso corpo, que ataca o endotélio dos vasos e provoca duas doenças, principalmente a aterosclerose, que é o acúmulo daquelas placas de gordura nos grandes vasos, na aorta e nas coronárias, e uma inflamação nos pequenos vasos, que na minha especialidade leva à impotência, à disfunção erétil, e a nível de coração e cérebro provoca infarto e derrame. Certo, doutor. Um outro tema muito importante, o que é a varicocele? Varicocele é uma malformação congênita onde o indivíduo nasce com uma válvula das veias que trazem o sangue do testículo para o coração defeituosa. Geralmente é uma doença oculta, o indivíduo nasce com esse problema, mas só vai manifestar depois que tem o estirão, né? Quando o adolescente tem aquele aumento abrupto da altura. E aí o que acontece? A distância entre o saco dele, o testículo e o coração direito dele, onde o sangue tem que voltar, vai acontecer o quê? Ele tem uma coluna de pressão suficiente para que as veias comecem a inchar. Então a gente percebe que o adolescente, normalmente, tem um saco diferente, ele tem a gente chama tecnicamente de engurgitamento, né? Ele tem uma dilatação tão acentuada das veias, varizes no saco, que você acaba percebendo isso a olho nu, né? Isso é uma causa tratável de infertilidade masculina. Então, o grande perigo do adulto que tem varicocele de grau acentuado, inclusive visível a olho nu, é que ele tem um grande risco de ter atrofia do testículo e infertilidade, vai ter dificuldade de engravidar a esposa. Agora, uma estatística, doutor, cerca de 40% das vezes, das dificuldades de engravidar, o homem ele é responsável por é o maior responsável pela dificuldade, não a mulher, né? Por que isso acontece? Na verdade, existe assim, 30% a 40% de chance do homem ser isoladamente a causa, Sim. 30% a 40% da mulher, também o número que eu tenho são similares, e mais 30% é que os dois estão com a fertilidade comprometida. Um dado interessante, talvez que você não saiba, é que nós temos observado ao longo dos anos, né, dos últimos
as últimas décadas, um declínio acentuado da fertilidade de todos os homens. Isso é um dado que talvez o público leigo não saiba. Com certeza. Então, por curiosidade, há 20 anos, ou há 10 anos, por exemplo, o nível normal de espermatozoides no laboratório era 20 milhões. Hoje, pasmem, a questão de uns 2 anos para cá, 3 anos para cá, é 10 milhões. E as causas disso? Por que isso acontece? A gente tem várias hipóteses, nenhuma delas ainda é perfeitamente confirmada. Mas a gente pensa em poluição, estilo de vida moderna, O tal do estresse. estresse, então é fator preponderante também. Também se cogita muito a questão do uso de agrotóxicos e contaminantes do mar, né? A gente sabe que tem mercúrio no mar, tem várias substâncias hoje presentes no ambiente e que de forma inconsciente a gente hoje acaba se envenenando, né? O fato é que todos os homens têm uma fertilidade muito menor do que a geração dos nossos pais e também muito menor do que a geração dos nossos avós. Interessante, doutor. Agora, um outro assunto que é bastante discutido nos homens aí quando chegam numa certa idade é a vasectomia, né? Tá. E a vasectomia, ela é peculiar, ela tem vários processos, até por lei, né? Você precisa atender vários requisitos para fazer. Como funciona, doutor? Bem, a vasectomia é considerada uma forma de planejamento familiar que talvez as pessoas não saibam, mas que tem cobertura pelos planos de saúde, né? A pessoa pode procurar o seu convênio e conseguir realizar a vasectomia pelo plano de saúde e ela é recomendada para um determinado perfil de paciente. Tem que ter mais de 25 anos, pelo menos 2 filhos vivos e saudáveis, tá? E é recomendável que esteja casado. Existe alguma polêmica com relação ao perfil, mas o perfil ele é recomendado porque ele minimiza a questão do arrependimento. Sim, entendo. Porque se por um lado é fácil fazer vasectomia até pelo convênio, hoje a gente tem uma reversão da vasectomia que não é coberta pelo plano de saúde. E pior do que isso, a reversibilidade da vasectomia nem sempre é possível, depende de quanto tempo faz que o indivíduo fez a vasectomia. Se ele levou 2 anos para se arrepender e tentar a reversão, a chance de... Cada vez é mais difícil. Isso, a chance de sucesso da reversão cai para 80%, é de 100% depois de 2 anos, depois de 2 anos 80% e depois de 10 anos cai para 20%, 30%. Então, fica cada vez mais difícil reverter a vasectomia. Agora, doutor, a reversão existe, mas ainda existe muito preconceito. O homem não quer fazer a vasectomia com medo que o desempenho sexual mude. Existe isso ainda? O senhor tem muitas dúvidas dessa no seu consultório? É muito frequente hoje que o paciente venha se informar da vasectomia, né? E eu sou muito rígido em algumas coisas. A primeira coisa é que a gente nunca deve fazer vasectomia sem o casal ter plena consciência de que é algo que eles querem, né? Porque vasectomia é fácil de fazer e é difícil de reverter. Não existe, até hoje, nenhuma situação onde a vasectomia aumente o risco de ficar mais gordo, ou ter impotência, ou ter qualquer problema de saúde. Não existe nenhuma relação entre vasectomia e síndrome metabólica, não existe nenhuma relação com o aparecimento de câncer de próstata. Então, realmente, a vasectomia é segura, cumpre com o seu objetivo de planejamento, né? A gente sabe que a falha da vasectomia ela é um caso assim, anedótico, né? Deve-se sempre fazer um espermograma 2 meses depois da vasectomia. E cumpre dizer também que não adianta fazer a vasectomia e achar que ela funcionou de imediato. É importante o paciente ejacular pelo menos 20 vezes e aguardar 2 meses depois da vasectomia para esvaziar o reservatório interno, que chama vesícula seminal, porque ele pode engravidar a esposa até algumas semanas depois de ter feito a vasectomia. Então, ela não é de efeito imediato. 2 meses depois da vasectomia, se faz um espermograma de controle. Quando aí já é 100% vem a comprovação, de certeza que você aí você tem certeza que funcionou. Mas tem que ter a comprovação do espermograma. Exato, doutor. Um outro assunto aí que é preocupante
entre os homens, né, com mais idade, eu acho que talvez o maior fator de mortalidade é o câncer de próstata, né? É um assunto de extrema importância. Câncer de próstata é ainda o câncer mais comum no homem, né? E é importante ressaltar que ele tem uma característica muito perniciosa, muito desfavorável, que ele não dá sintoma nenhum, né? Então, a gente ouve muito do paciente assim, doutor, fala, tudo bem? Ele fala assim, se estivesse tudo bem, eu não estaria aqui. Eu falei, não, pelo contrário, né? Você deve vir ao médico para fazer exames periódicos, porque o câncer de próstata não dá nenhum sintoma. Se ele esperar ter sintoma, via de regra, ele vai ter uma doença avançada e ele pode ter perdido a chance de cura da doença. Existe uma janela de cura da doença e isso acontece apenas quando a doença é diagnosticada no início, tá? Então, o check-up é fundamental e deve ser feito por pessoas que não sentem nada. Agora, dentro disso, doutor, os exames hoje para prevenção tem o PSA, né? O PSA ele é 100%, ele dá dados 100% ou realmente, porque hoje, né, o pessoal é muito preconceito ainda com a questão do exame do toque, né? Sim. O PSA tem suas limitações, ele não é um exame que é 100% fidedigno e é muito importante a gente, como urologista, alertar que o PSA detecta uns 98% dos casos de câncer. Só que esses 2% aí que ele deixa, 2, 3, 4% de casos que ele deixa passar, de pacientes que têm câncer, mas o PSA é normal, é justamente de casos muito raros de câncer que o PSA não sobe. E esse tipo raro de câncer que não tem elevação do PSA é um câncer geralmente mais agressivo, é um câncer indiferenciado, é um câncer mais letal, tá? E que metastatiza, ou seja, que ele se espalha pelo corpo com mais agressividade. Então, ainda é hoje necessário o PSA combinado com o exame do toque retal. Agora, se o meu PSA, por exemplo, está dentro da normalidade e eu sou obrigado a fazer outro exame também, a partir dos 40 anos, é isso? Houve uma certa mudança com relação aos critérios de idade, né? Essa é uma pergunta super importante. Hoje é um consenso da Sociedade Brasileira de Urologia que o PSA e o toque devem ser feitos anualmente para todos os homens a partir dos 50 anos de idade. Tá? Agora, dois grupos populacionais devem começar mais precocemente, a partir dos 45 anos de idade, que são os negros, tá? E os pacientes que têm histórico na família, então parentes diretos como pai, irmão, que tem histórico de câncer. Ele tem um fator de hereditariedade? Bastante forte. O indivíduo que tem um pai ou um irmão com diagnóstico de câncer de próstata, ele aumenta em 3,5 vezes a chance de ter câncer de próstata. Aumenta bastante o risco. E quais as formas hoje da prevenção do câncer de próstata? É importantíssimo a gente esclarecer para os telespectadores. A prevenção do câncer de próstata tem duas coisas importantes que eu gostaria de falar. Primeiro, é através da consulta de rotina com o especialista, né? Eu acho que em 2019, agora século XX, a gente tem que acabar com esse preconceito do homem fazer esse exame, né? O homem não deve ter medo, preconceito de fazer isso, né? E é baseado em exames de sangue e o toque que deve ser cobrado do especialista. Com relação ao que pode ser feito de uma forma mais ampla, é uma vida mais saudável. A gente sabe que a ingestão, por exemplo, de muita carne, gordura de origem animal, então quem gosta muito de churrasco, muita fritura, alimentos desse tipo, eles têm um risco maior de ter câncer de próstata. E certos alimentos como o senhor nozes, diz o câncer de próstata ou qualquer tipo de câncer? Não, eu estou falando especificamente para câncer de próstata. Tá? Então, por exemplo, castanha do Pará, tá? Ingestão de tomate, está mais do que provado que ajuda a prevenir e é especialmente recomendado para quem tem histórico na família de câncer de próstata. É interessante, a castanha do Pará e o tomate, então, são alimentos que benéficos, podem ajudar. E muitas pessoas, às vezes, têm alteração no tamanho da próstata. Quando que gera o sinal de alerta? Bem, o tamanho normal de uma próstata é o tamanho de uma uva Itália, tá?
ao redor de 25 gramas de tamanho. A maioria dos homens tem um aumento gradual do tamanho da próstata. Isso é natural com a idade? É natural. E algumas pessoas, isso tem uma característica também hereditária, esse aumento é mais pronunciado. Mas não é todo mundo que tem uma próstata aumentada 2, 3 vezes que vai ter sintoma e que por isso precisa de um tratamento. Mas existe com certeza uma relação direta entre tamanho de próstata e sintomas. São 7 sintomas que acabam perturbando a qualidade de vida do indivíduo que tem o HPB. É uma doença chamada hiperplasia benigna da próstata, que não tem nada a ver com o câncer de próstata, tá? Então, esse indivíduo que tem a próstata aumentada, ele tem mais tendência a acordar à noite, até uma vez à noite é normal, tem um jato fraco, um jato interrompido, tem um esvaziamento incompleto da bexiga, ele tem uma frequência urinária aumentada, ele tem uma urgência miccional, é um desejo muito forte de procurar o banheiro, né? Ele não pode ouvir o som da água correndo, que ele tem vontade de vestir na roupa, e muitas vezes tem que fazer força com a barriga para urinar. Esses são 7 sintomas que geralmente acompanham o indivíduo com a próstata aumentada. Agora, doutor, quais as dicas que você pode deixar para os homens desenvolverem um envelhecimento saudável? Olha, eu acho que a primeira alerta é: procurem um urologista, né? Não é um médico que deve ser procurado apenas quando ele está mal, quando ele está com impotência, ejaculação precoce, ou ele está perdendo urina na roupa, ou está acordando à noite várias vezes. Deve ser procurado de rotina. Inclusive, sem ser apenas pela questão da saúde da próstata, da detecção de câncer de próstata. O urologista é o médico que pode orientá-los na questão de uma vida sexual saudável, uma prevenção, inclusive, da síndrome metabólica, alterações hormonais da andropausa. Quer dizer, a nossa especialidade é muito abrangente, muitos pacientes não procuram o urologista por simples desconhecimento, né? Mas, de uma forma geral, buscar uma vida saudável, ter uma atividade física regular, uma alimentação balanceada, evitar muitos alimentos com muita gordura, muita fritura, evitar também alimentos embutidos, enlatados, congelados, processados, que eles têm muito teor de sódio e a gente também sabe que aumenta a incidência de pedra no rim, que hoje é um outro problema que é o urologista que cuida, né? Doutor, eu quero agradecer a sua participação neste Em Discussão especial. Muito obrigado. Obrigado, Guga. Este foi o programa Em Discussão Especial, que falamos aí de saúde do homem. Eu conversei com o médico urologista Dr. Flávio Izuka. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.